Anauê, camisas verdes, blusas verdes. Então, tem uma coisa que os integralistas, no geral, se confundem, que é sobre Deus, tá? Não Deus no movimento, entende? Deus no movimento. Que as pessoas ficam confusas quando tem um livro excelente sobre o integralismo, o que todo integralista deve saber, de Gustavo Barroso, excelente. Livro de 35 ou 34, se eu não me engano. Tá? Excelente, excelente. Todos deveriam ler. E no final do livro, há uma imagem em que tá Deus e que tem várias religiões apontando para Deus. Que é budismo, shintoísmo, aí tem catolicismo, protestante, evangélico, apontando para Deus. Isso faz referência a uma parte do livro onde o Gustavo Barroso fala que que o integralismo é um ponto em comum, ou é um ponto de conversão, mas acho que é ponto em comum de todas as religiões que acreditam em Deus. Que não é um movimento clerical, que respeita, se eu não me engano é 34, a Constituição de 34. Todas as religiões, então sem ódio à religião, se alguém tiver sei lá, Buda, não pode chutar Buda, entendeu? E que acolhe em seus seios todos os brasileiros religiosos, tá? Aí muitas pessoas ficam confusas. Como assim? Aceitam Deus, porém não é clerical? Como assim aceitam Deus, porém como é que ele fala? Porém é um seio para todas as religiões que acreditam espiritualmente em alguma coisa, tá? Vamos ver esse vídeo aqui, um cara muito bom do TikTok, e ele fala sobre isso. Eu vou explicar aqui. Então, isso aqui é o Papa, e o Papa tava falando sobre como todas as religiões são um caminho para Deus, tá? Esqueçam o Papa e coloquem aquela imagem mental, a imagem do papelzinho o que todo integrante deve saber do Gustavo Barroso. Pense nessa imagem, não pense no Papa, quando o Papa estiver falando. Quando ele estiver falando, você pense naquela imagem mental. Protestantes estão criticando o Papa por falar que todas as religiões são um caminho para Deus. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Hoje vou provar. Então, isso também pense, todas as religiões. O integralismo é um movimento que tem um ponto de interesse de todas as religiões que creem em Deus, tá? Pense nisso. Hoje vou provar que protestante não sabe interpretar. Perceba que ele não disse que todas as religiões estão certas. E então, que são um caminho para Deus. Exatamente. Pensem assim, certo? As religiões, o integralismo, né, básico, pensa em um homem de forma política, econômica e espiritual, tá? Ou seja, eu tô tentando resumir tudo, tá? Não tô tentando fazer algo complicado, tô tentando resumir tudo. Ou seja, o integralismo não fala que outras religiões estão certas. O integralismo crê em Deus, tá? Pensa no vídeo do Rafa Fux, Primado do Espírito. O integralismo crê, continua crendo. Sei lá. Sempre creu em Deus, sempre acreditou em Deus, tá? Então, porém, ele também é um movimento que acolhe os espirituais contra o materialismo. Isso quer dizer na prática que não é que no governo você vai ter mesmo nível de pense em importância, tá? Sem desrespeitar outra religião, tá? Nível de importância no governo. Você vai ter lá seu grupo corporativo, sei lá, municipal, integralista, eles vão estar lá pensando na forma política, na forma econômica, também na forma espiritual, que é de Deus. Porém, eles não vão desrespeitar a religião alheia,
tá? Eles não vão desrespeitar. Eles não vão falar que a religião alheia tá certa, tá? Eles vão acreditar em Deus. Eles não vão falar que a religião alheia tá certa. Porém, ele não vai desrespeitá-la, entende? Então, vamos continuar o vídeo e eu vou explicando mais. O Papa está usando uma técnica que o próprio Jesus utilizava. Então, isso é engraçado. O integralismo não é um movimento clerical, tá? Eu já expliquei aqui, não é um movimento teocrático, ou seja, as leis seriam conforme a Bíblia, tá? Não é. Isso causa com que ter essa diferença que em um Estado teocrático você só tem que ser cristão. Só que não tem o livre-arbítrio, enquanto no integralismo tem o livre-arbítrio, certo? No integralismo você pode ser de qualquer religião. Entende? Porém, sem sectismo, sem colocar a religião, só uma religião. Utilizava para pregar. Quando Jesus pregava, ele respeitava a cultura daquele povo, ensinava a amar o próximo, porém não deixava de falar a verdade. Exatamente. É muito engraçado assim, né? Ah, não, é heresia. Você usar outras religiões para combater o materialismo é heresia. Não. Ninguém nunca falou que a outra religião tá certa. Mas que sim, você deve respeitar. Você deve respeitar. Isso tá... alguns falam assim... Ah, não! O maior pecado... maior pecado cristão é você não ser cristão. É você não acreditar em Deus. Porra, isso tá errado, mano. Você tem que respeitar o próximo, ainda ensinando a verdade, porém respeitando o próximo. Entende? Sei lá, você vai falar que... Porra, vai começar um bagulho teológico aqui da desgraça. Porém, você vai ter que respeitar a tradição local. E você pode fazer uma frente unida espiritual de outras religiões, não falando que aquela religião é verdadeira, mas se respeitando ela para combater o materialismo. Entende? Então você deveria, acima de tudo, respeitar. Não falar que é verdadeira, não concordar com ela, mas respeitar. Pessoal, o Papa visitou um país budista. Vocês acham... Pensem assim, nosso contexto, o mundo. O mundo não no Brasil, né? Porque o Brasil é católico. Mas o mundo, até naquela época, e hoje em dia também... Porra, se você for ver, assim, os relatos de antigamente, os cara tava loucaço. O que? Isso tá acontecendo? Isso tá acontecendo? Não é possível. Sendo que hoje em dia é, tipo, 1000 vezes pior do que tava acontecendo naquela época. É muito engraçado. Mas, o seguinte. Pensem no mundo. O mundo... Tem várias religiões. Você pode se aliar, fazer uma frente espiritual contra o materialismo ao lado daquelas religiões, respeitando elas, porém não concordando com elas, não falando que elas são verdadeiras. Entende? Porém respeitando. Também colocando cada religião... podemos falar em seus pontos de importância no governo integralista. Ou seja, você está confirmando Deus. O Deus católico. Você está confirmando ele. Mas você não está desrespeitando outras religiões. Acho que eu já falei isso demais. Essa é a explicação do vídeo. Fazer uma frente espiritual, aceitando o Deus, porém não desrespeitando outras religiões. Então você pode aceitar Deus e não desrespeitar as outras religiões. Você pode pensar de forma econômica, espiritual e política, sem desrespeitar nenhuma delas. E pensar de forma pragmática, ou até, se você for pensar de forma dogmática, conforme a igreja. Entende? Mas é isso. Peraí, vamos terminar aqui o vídeo. Uma Bíblia atacando todos e condenando com versículos. Exatamente. O protestante faz muito. As pessoas vão chegar a Deus? Entendam. O Papa disse que todos têm a oportunidade de seguir a Deus, não que todos os deuses deles estão certos.
esse ponto aqui, pô, eu vou até fazer um replay. Mas esse ponto é exatamente o ponto do vídeo todo, tá? O Papa disse que todos têm Bota o integralismo. O integralismo disse... a oportunidade de seguir a Deus, não que todos os deuses deles estão certos. Se você é aquele tipo de pessoa que usa a Bíblia para condenar, você é um mero protestante que não segue o que Cristo disse. Entende? Então esse é o resumo do vídeo. É um tema... Porra, eu gosto de fazer vídeos assim porque é um tema complicado. O suficiente pro normie que não sabe nada de integralismo não vai provavelmente assistir esse vídeo. E esse é o conteúdo que eu mais gosto de fazer. Um conteúdo meio que já aprofundado sobre integralismo. Tipo, não é explicando o que é integralismo por um nome. Tá? Mas é isso. Anauê. Próximo vídeo ou vai ser biografia do Plínio Salgado. Ou vai ser metafísica. Nossa, mano, metafísica no integralismo. Ou se para casamento integralista. Tô com as ideias aí para uns vídeos bem interessantes, tá? Então, Anauê. E fiquem com Deus e glória.